vereador Benedito Roberto Meira apresenta uma questão de avaliação, primeiro, sobre o conteúdo do atual projeto do IPTU. O senhor chama a questão para a ilegalidade da atual lei que está em discussão, a sua mudança aqui na Câmara? Na verdade, não foi eu que falei. Quem disse isso foi o próprio secretário Everson Demarque, secretário de Finanças, e sua equipe, que numa matéria do Jornal da Cidade de domingo, eles afirmaram categoricamente que o projeto, que a atual lei que vigora sobre o IPTU, ela está irregular. Se ela está irregular, ela é ilegal. Se ela é ilegal, por quê? Eles utilizam como parâmetro a tabela de 2005 e depois que foi corrigido para 2013 por faixas, e a correção por faixas ela é indevida, como os próprios técnicos afirmaram. Por quê? Porque você tem que atribuir ao imóvel o valor venal dele individual, e não por zona, ou por grupo, ou por faixas. Então aí já tem o primeiro erro. E a pretensão com o novo projeto de lei que foi encaminhado à Câmara é exatamente para acabar com essas distorções e corrigir esse erro que foi admitido por eles. Muito bem, se eu faço a correção desse erro, significa o seguinte, que eu tenho que criar um critério ou um mecanismo para eu poder individualizar o valor venal de cada imóvel. No que diz respeito aos terrenos, até podemos admitir que o levantamento feito pelos corretores de imóveis, que constituíram uma equipe, uma comissão, para definir os valores dos terrenos, esses valores que eles atribuíram está bem próximo da realidade. É lógico, vai ter algumas divergências com os proprietários, pode ser que isso aconteça, mas está bem próximo da realidade e individualiza o terreno. A partir do instante em que eu tenho o critério edificação, porque quando eu cobro o IPTU, quando é o terreno simplesmente, é o valor do metro quadrado do terreno. Quando eu tenho uma edificação, aí a administração criou no projeto de lei 7 níveis, por exemplo, para as residências horizontais, para as casas, que é a maioria delas, em 7 níveis, desde o super luxo até o rústico, que é o mais simples. Aí quando a prefeitura e o projeto de lei fala que os imóveis serão classificados de acordo com essas categorias ou com essas classificações, ele não define quais são os requisitos e critérios para ele atribuir qual classificação é aquele imóvel. Então é aí que eu vejo que o projeto de lei, ele está carente, e ele tem uma deficiência nesse tipo de classificação, porque a prefeitura não dispõe de mecanismos hoje para poder atribuir essa classificação. No primeiro momento, os técnicos que vieram aqui na primeira audiência disseram que eles utilizaram como parâmetro o ABITS. Mas o ABITS, quando o técnico é chamado para fazer o ABITS, para conceder o ABITS, em que ele vai fazer a vistoria da planta, daquilo que foi apresentado na Secretaria do Planejamento, ele não faz uma aferição do tipo de piso que você colocou, o tipo de material que você colocou dentro da casa, que poderia insinuar e fazer a classificação do imóvel. Ele simplesmente faz uma aferição da metragem que você propôs a construir e se de fato você construiu. Então isso não é parâmetro para que possa classificar o imóvel. Então não há no projeto de lei, nem na exposição de motivos, qualquer indício que demonstre qual foi o critério que eles adotaram para se classificar o imóvel. Se não tenho esse critério, se eu não tenho essa classificação, como que eu posso atribuir um valor venal para um imóvel de acordo com essa classificação? Então, é algo que precisa ser repensado pelo Executivo. Eu entendo e proponho no meu relatório que o projeto seja devolvido ao Executivo para que ele faça uma nova proposta e criando e estabelecendo os critérios e requisitos específicos para a classificação dos imóveis. E a classificação dos imóveis ela é importante porque hoje são 149 mil imóveis que deverão passar por essa classificação. Então eu posso ter um imóvel numa mesma rua com diferentes padrões. Agora, se eu faço uma casa com padrão super luxo numa determinada rua, o meu vizinho não pode fazer uma casa com padrão rústico? Pode, depende da disponibilidade orçamentária de cada um. Algo que a gente percebe é que os imóveis vão ser classificados novamente por zonas e por faixas, ou seja, vai se manter o mesmo critério. E se a equipe do prefeito não rever o presente projeto de lei apresentado e reencaminhar uma nova proposta, e se ele aplicar o IPCA
Na lei antiga, ele estará ratificando que aquilo que ele julgou errado, que ele está concordando com o erro. E isso vai abrir um precedente para que muitas pessoas possam questionar judicialmente essa cobrança indevida e irregular do IPTU que até então vem acontecendo. Além da questão da classificação, o senhor aponta um parâmetro de uma avaliação preliminar, de que se o prefeito quer praticar justiça tributária atualizando a legislação por faixas que está irregular, de que ele o faça com o valor de mercado real, limitando a inflação? Caso o prefeito insista em manter o atual projeto, ou seja, nós sabemos que 72% dos contribuintes terão aumento. Essa aqui é a verdade, 28% não, mas 72% tem. Aqueles que terão aumento, a proposta que eu faço, a sugestão que eu apresento ao prefeito é a seguinte: se porventura você ou ele terão um aumento de 20% ou 25%, nós não podemos atribuir esse aumento de uma única vez. Então a nossa proposta é que os valores, depois de corrigidos, que eles sejam pagos pelo contribuinte no valor proporcional, no valor assim, semelhante ao IPCA. Se o IPCA foi de 6%, naquele ano seguinte você vai pagar 6%, até completar os 20% ou 25% que o seu imóvel foi valorizado ou que foi atribuído como valor de lançamento. De forma escalonada. De forma escalonada, ou seja, isso é fazer justiça, reduzir para aqueles que de fato já pagaram a mais, e aqueles que tiverem aumento no seu IPTU, que se faça o pagamento de forma gradual, escalonada, como parâmetro máximo o valor do IPCA.